Boa tarde. Estamos iniciando a sessão ordinária de número 22 de 2026 do Conselho Superior da Agergs. Saúdo conselheiros Alexandre Porce, que está participando online, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani. Lembrando que o conselheiro Algir está de licença médica, se recuperando de uma cirurgia, temos informação que está bem, que se recupere logo e possa estar aqui com a gente. Nosso diretor-geral, Carlos Alvim, os demais diretores, assessores da Agergs, que acompanham aqui presencialmente, doutor Pedro Henrique Poli Figueiredo, senhor Guilherme, da Sulgás, também que está aqui acompanhando, mais uma vez a sessão, todos aqueles que nos acompanham de forma online. Passamos, então, para o item 1 da nossa pauta, e a aprovação das atas. Minuta da ata número 19 de 2026, eu fiz algumas correções, já enviei para a assessoria, pergunto aos conselheiros se podemos aprovar a ata 19. Podemos, presidente. Presidente, eu estava ausente nessa sessão, só registrando. Registrado, conselheiro Porce, obrigado por lembrar. Então, aprovada a minuta da ata número 19 de 2026. Passamos, então, para o item número 2, matérias, item 2.1. Análise do processo 0000953900240, que trata de recurso da RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., ao auto de infração número 0003-2024, Agergs SFT. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Lucas Fur. Conselheiro Porce, lhe passo então a palavra para a leitura do relatório. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiros, todos e todas presentes. Dando início, então, à leitura do relatório. Trata o presente expediente de recurso da RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., auto de infração número 0003-2024, Agergs SFT, emitido em 7 de novembro de 2024, decorrente de fiscalização realizada para verificar o atendimento a ocorrências emergenciais e a atuação da distribuidora para o rápido restabelecimento do fornecimento às unidades consumidoras interrompidas em função do severo evento climático do dia 16 de janeiro de 2024. A equipe técnica elaborou o relatório de fiscalização RF 007-2024, Agergs GPE, e o respectivo termo de notificação número 0003-2024, Agergs SFT, registrando 2 constatações e 2 não conformidades assim descritas. Não conformidade 1. Por não prestar serviço adequado no que concerne ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores da área de concessão, afetados por interrupções no fornecimento de energia elétrica, a distribuidora não observou o disposto na cláusula 5ª do contrato de concessão, número 1297 ANEEL e RGE, e no artigo 4º da Resolução Normativa ANEEL número 1000/2021. Não conformidade 2. Por não possuir procedimentos específicos para atuação em contingência, a RGE Sul Distribuidora S.A. descumpriu o item 194 do PRODIST, módulo 8, Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica, anexo 8º da Resolução Normativa ANEEL número 956, de 7 de dezembro de 2021. Após a análise da manifestação da concessionária ao termo de notificação, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da Agergs decide pela lavratura do auto de infração número 0003-2024, Agergs SFT, ficando estabelecida a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 28.970.144,06, acrescida da penalidade de obrigação de fazer, cujo descumprimento no prazo fixado na exposição de motivos acarretará no acúmulo de multa diária no valor de R$ 5.830.469,24 por até 30 dias.
Em 18 de novembro de 2024, tempestivamente, mediante a carta número 187-RR-RGE 2024, a concessionária apresentou recurso ao auto de infração, expondo suas razões e fundamentos, os quais abordam, em síntese, os seguintes pontos. Primeiro, preliminarmente, pedido de cancelamento das não conformidades por ausência de motivação na dosimetria e na apuração de circunstâncias atenuantes. Segundo, do mérito, item 1, contexto indispensável à avaliação das supostas não conformidades. Item 2, da não conformidade 1, serviço adequado, qualidade do fornecimento ou atendimento. 3, da não conformidade 2, deixar de definir procedimentos específicos para atuação em contingência. E este terceiro, sucessivamente, da necessidade de observância da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, requer a concessionária, primeiro, o recebimento e processamento deste recurso administrativo. Segundo, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso administrativo na forma do artigo 36, parágrafo único, da Resolução Normativa 846/2019, especialmente no que tange à definição do período de vigência da obrigação de fazer, referente à não conformidade 1. Terceiro, ao final, o provimento do recurso administrativo para a. Cancelarem-se as não conformidades 1 e 2 em razão da evolução na qualidade do fornecimento da distribuidora, evidenciada pela redução das interrupções com duração maior do que 24 horas e pela melhoria nos tempos médios de atendimento. Da aplicabilidade, da tipicidade do evento climático extremo de 16 de janeiro de 2024, já reconhecida pela fiscalização, da existência e aplicação dos procedimentos específicos para atuação em contingência, a qual abrange, sem exceção, todos os 12 itens elencados pela fiscalização como insuficientes. B. Converterem-se as penalidades da obrigação de fazer e de multa em plano de resultados, conforme proposto pela distribuidora, na carta número 144-RR-RGE 2024, de 3 de setembro de 2024, ou subsidiariamente. C. Revisar-se o valor da multa diária e do limite máximo para o percentual anual de interrupções maiores que 24 horas, referentes à não conformidade 1, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E D. Revisar-se a dosimetria aplicada à não conformidade 2, em observância aos processos similares apresentados. Em 4 de abril de 2025, a RGE, mediante a carta número 052-RR-RGE 2025, apresenta a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a redução do percentual de interrupções com duração maior do que 24 horas para o percentual de 3,73%, inferior ao limite máximo estabelecido de 4,62% no referido auto de infração. Em sede de juízo de reconsideração, o diretor de Energia, Gás e Iluminação Pública da AGERGS analisa as alegações apresentadas pela concessionária e decide por a. Conhecer o recurso da distribuidora, visto que tempestivo. B. Manter as não conformidades 1 e 2 apontadas no relatório de fiscalização RF 0007/2024, AGERGS-GP, por terem sido consideradas insuficientes as alegações apresentadas. E C. Alterar as penalidades aplicadas pelo auto de infração, convertendo a sanção de obrigação de fazer em advertência à não conformidade 1, e alterando o valor da sanção da multa relativa à não conformidade 2 para R$ 9.694.569,01. Após devidamente notificada da decisão, a RGE apresenta a carta 043-RR-CPFL RGE 2026, contendo memoriais ao processo em epígrafe e requerendo: 1.
o conhecimento dos presentes memoriais, com o objetivo de complementar as alegações já apresentadas, de modo a auxiliar o trabalho da fiscalização na identificação de cada um dos itens elecados, supostamente como insuficientes. 2. O cancelamento da não conformidade 2, tendo em vista que restou demonstrado que a distribuidora possui procedimentos específicos para atuação em contingência, os quais abrangem cada um dos itens mencionados pela fiscalização como insuficientes e abarcam as diversas áreas da companhia. 3. Subsidiariamente, na ordem de prioridade apresentada, a conversão da não conformidade 2 em advertência, ou B, a alteração do enquadramento da penalidade para o artigo 9º, inciso 6º, da Resolução Normativa 846/2019, com aplicação concomitante de atenuante de 95%. Ainda, com fundamento nos termos do inciso 3º do artigo 6º da Lei nº 12.527/2021, artigos 5º e 6º do Decreto nº 7.724/2012 e artigo 10º da Norma Organizacional ANEL 15, Portaria número 3.836/2016, solicita que seja imposto sigilo ao documento. Mediante o encaminhamento número 52/2026 DGIP, a diretoria encaminha o expediente ao Conselho Superior para análise do recurso. Recebido o processo, solicitamos análise da Procuradoria Setorial da AGEGS para manifestação quanto à solicitação de sigilo do documento e quanto às alegações do mérito dos memoriais. Na informação PSE número 107/2026, a Procuradoria apresenta suas considerações. Conclui que não se verificam vícios capazes de comprometer a validade do auto de infração número 003/2024 AGEGS-SFT e que, no mérito, os elementos trazidos no recurso e nos memoriais não afastam as conclusões da fiscalização, opinando pela manutenção integral da penalidade aplicada pelas razões esboçadas na exposição de motivos. Quanto ao pedido de sigilo, formulado de forma genérica, indica que não se sustenta ausente indicação específica de informações cuja divulgação possa causar prejuízo relevante. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Nós temos a inscrição do senhor Roger dos Reis Alves, gerente de conformidade e governança regulatória da CPFL-RGE, a quem eu passo então a palavra para que possa fazer sua manifestação pelo tempo de 10 minutos. Conselheiros, demais autoridades presentes, boa tarde. Me ouvem? Boa tarde. Sim, estamos lhe ouvindo. Boa tarde. Bem, como apresentado, meu nome é Roger, gerente de conformidade e governança regulatória da CPFL-RGE. Agradeço a oportunidade aqui de me manifestar em nome da distribuidora. Inicialmente, eu gostaria apenas de recordar que o evento climático de 16 de janeiro de 24, objeto dessa fiscalização, ocorreu em um contexto de sucessivos eventos climáticos excepcionais no Rio Grande do Sul. Mantiveram a CPFL e a RGE praticamente trabalhando em regime permanente de contingência ao longo de grande parte do ano de 23 e 24. Então, como o conselheiro Porce bem relatou, tendo em vista que a distribuidora já cumpriu a obrigação de fazer imposta na não conformidade 1, me aterei aqui ao ponto principal remanescente da nossa manifestação e nosso recurso, que é voltado ao teor da não conformidade 2, com o entendimento de que a RGE não possuía procedimentos específicos para atuação em contingência, conforme previsto no item 194, módulo 8, PRODIST. À época dos fatos, senhores, a distribuidora, em seus olhos, possuía sim diretrizes, mecanismos e procedimentos voltados à gestão de situações extraordinárias, os quais foram apresentados durante a fiscalização e em tempo também de termo de notificação. Ao nosso ver, a controvérsia não reside aqui na ausência de procedimentos, mas sim na interpretação da fiscalização quanto ao grau de detalhamento esperado neles e a inexistência de um único documento centralizado que consolidasse um plano de contingência.
É importante destacar que em janeiro de 24 não havia regulamentação da ANEEL estabelecendo requisitos mínimos ou formato específico para plano de contingência. Tais parâmetros só vieram a existir, serem definidos recentemente com a publicação da Resolução Normativa 1137 de 2025 da ANEEL, quase 2 anos depois do evento fiscalizado. Dessa maneira, a discussão gira em torno da forma de estruturação e do nível de detalhamento dos procedimentos existentes, e não da ausência de planejamento, organização ou capacidade de resposta da CPFL-RGE. Além disso, não há nos autos demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente do apontamento da não conformidade 2. Tampouco foram identificadas omissões ou falhas de mobilização de equipes ou recursos pela distribuidora. Ao contrário, a resposta operacional da CPFL-RGE foi efetivamente executada e reconhecida pela própria fiscalização como satisfatória, porém na prática. Desta maneira, senhores conselheiros, considero que existam procedimentos para atuação em contingências que existiam à época da regulamentação definida, conforme o prodístio, e não houve prejuízo concreto decorrente da atuação da concessionária. Entendemos, então, não haver fundamento suficiente para a manutenção de uma penalidade. Por essa razão, a CPFL Energia, a distribuidora CPFL-RGE, entende que o adequado procedimento seria o cancelamento da não conformidade 2 por não subsistirem elementos que justifiquem a aplicação da penalidade. Agradeço a atenção dos senhores conselheiros, todo o corpo técnico dessa agência. Muito obrigado. Obrigado, senhor Roger. Não havendo mais inscrições, devolvo a palavra para o conselheiro Porce para que faça a leitura da fundamentação e do voto. Item 2 da fundamentação. A AGEGS atua na área de energia elétrica por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação e conforme na Lei nº 16.266 de 2024. De acordo com o artigo 16 do Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997, a fiscalização da ANEEL e da AGEGS tem como propósitos, dentre outros, fazer cumprir os contratos, as normas e os regulamentos da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, assim como garantir o atendimento aos padrões de qualidade, custo, prazo e segurança do serviço. As não conformidades apontadas pela equipe de fiscalização indicaram que não foram observados dispositivos do contrato de concessão da Resolução Normativa ANEEL número 1000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como do módulo 8 do PRODIST, aprovado pela Resolução Normativa ANEEL número 956/2021, que trata da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Na exposição de motivos para o auto de infração em tela, restou devidamente caracterizada a ocorrência de infrações decorrentes das não conformidades apontadas, estando explicitados os dispositivos legais e contratuais infringidos, bem como o enquadramento previsto, o que legitimou a aplicação das penalidades. Dispõe a Resolução ANEEL número 846/2019, que as infrações à legislação setorial, bem como a inobservância aos deveres ou às obrigações decorrentes dos contratos de concessão de energia elétrica ou aos demais atos administrativos de efeitos concretos expedidos pela agência, sujeitarão o agente infrator a penalidades. A mesma resolução contempla a regulamentação para imposição das penalidades e embasou a lavratura do auto de infração, a saber, artigo 11, constitui infração do grupo 3, inciso 2, deixar de cumprir o disposto nos procedimentos de distribuição. Artigo 12, constitui infração do grupo 4, inciso 1º, descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas, item A,
aos níveis de qualidade dos serviços de energia elétrica ou do atendimento por meio de central de teleatendimento. E, inciso 5, implantar, operar e manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Após o juízo de reconsideração pela DGIP, a penalidade relativa à não conformidade 1 foi alterada para advertência, tendo a diretoria observado que a penalidade de obrigação a fazer, que consistia em reduzir o percentual anual de interrupções acima de 24 horas ao limite máximo de 4,62%, no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro do mesmo ano, foi cumprida pela distribuidora. Por sua vez, o cálculo efetuado para a definição da multa para não conformidade 2 considera a receita operacional líquida da concessionária, conforme dispõe o artigo 21 da Resolução ANEEL número 846/2019. De acordo com a dosimetria definida, após o juízo de reconsideração, fixou-se o valor de R$ 9.694.569,01, correspondente a 0,11% da receita operacional líquida anual da RGE no período considerado. Em que pesem as alegações da concessionária apresentadas em seu recurso, reporto-me a análise detalhada da Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública, bem como a informação PSE número 107/2026 da Procuradoria Setorial, as quais acolho e que indicam que as razões apresentadas não afastam ou anulam as conclusões do processo de fiscalização. Quanto à não conformidade 1, destaca-se que, embora tenha sido verificado bom desempenho na redução do percentual de interrupções com duração excessiva, a empresa possuía elevados tempos médios de atendimento às ocorrências emergenciais no período fiscalizado. Quanto à não conformidade 2, a RGE apresentou inicialmente a norma interna Plano de Contingência para Grandes Eventos, documento avaliado pela diretoria como excessivamente genérico e insuficiente para atender às exigências do item 194 do módulo 8 do PRODIST, que determina que as distribuidoras devem dispor de procedimentos específicos para atuação em situações de interrupções significativas. Posteriormente, a companhia apresentou documentação complementar, alegando que possuía diversos procedimentos descentralizados, incluindo GEDs, referentes à gestão de crise, comunicação, atendimento e indisponibilidade sistêmica, que, em conjunto, formariam a base de seu processo de atuação em contingências. Nesse ponto, cabe referir os seguintes registros da Diretoria de Energia. Abre aspas. O envio inicial de apenas uma norma genérica, sem qualquer menção aos supostos procedimentos complementares, denota insuficiência de cuidado e evidencia a fragilidade estrutural do sistema documental da empresa. Ademais, a própria fiscalização destacou que a norma principal apresentada não fazia referência aos subprocedimentos posteriormente listados, não havia anexos, remissões ou vínculos formais entre os documentos, o que demonstra a inexistência da integração procedimental, requisito essencial para a efetividade do plano de contingência. Essa mesma fragilidade também se evidencia na ausência de comprovação de treinamentos formais relacionados ao plano de contingência. A fiscalização registrou expressamente que não há nenhuma informação quanto a treinamentos específicos em relação ao plano de contingência, revelando que as áreas abrangidas pela própria norma interna, tais como a gerência de operações do sistema de centros de operação integrado, gerências de obras e manutenção, gerências de operação de campo, gerências de serviços comerciais, CPFL Atende Call Center e gerências de subtransmissão, não apresentaram qualquer evidência de capacitação ou preparação voltada ao cumprimento de suas responsabilidades em situação de grande impacto operacional.
Ainda que se reconheça que o PRODIST não estabeleça a forma documental específica que os procedimentos devem assumir, permanece evidente que a distribuidora não demonstrou possuir um arcabouço procedimental estruturado, integrado e treinado, apto a orientar sua atuação em contingências severas. A apresentação tardia de documentos complementares e a falta de comprovação de capacitação das áreas-chave apenas reforçam a conclusão de que o plano inicialmente encaminhado era insuficiente e não refletia um modelo operacional consolidado. Fecha aspas. Dessa forma, entendo que não deve prosperar o pedido da companhia para a conversão da multa referente à não conformidade 2 em advertência. Referente ainda ao pedido para reenquadramento da penalidade, conforme o artigo 9º, inciso 6º da Resolução Normativa 846/2019, também entendo que não se deve prosperar. Isso porque não se trata de mero descumprimento da obrigação de enviar ou disponibilizar dos documentos nos prazos requeridos, e resta claro do processo de fiscalização e da análise de reconsideração exarada pela DGIP, que o fato gerador do auto de infração decorreu de deficiências estruturais nos procedimentos de atuação em situação de contingência. Por fim, convém reconhecer o progresso da companhia no indicador de percentual de interrupções e destacar que foram observados todos os procedimentos previstos para a realização da fiscalização e da aplicação das penalidades, não sendo verificados quaisquer vícios ou ilegalidades no auto de infração emitido. Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., mantendo as penalidades de advertência para não conformidade 1 e de multa para não conformidade 2 no valor de R$ 9.694.569,01, referentes ao auto de infração número 003/2024, AGERGS SFT. É como voto, presidente e conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Passo a palavra para o conselheiro Lucas Fur para a revisão. Primeiramente, boa tarde a todos, presidente, demais colegas conselheiros, todos que nos escutam. Então, item 3 da revisão. Tendo revisado o relatório, confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Nesse momento, abrimos para discussões. Algum conselheiro gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração? Conselheiro Juliane, conselheira Luciana? Não tenho observação. Muito obrigada. Também não. Conselheiro Juliane? Não. Então, passamos neste momento para a votação. Eu inicio, então, votando, acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator. Conselheira Luciana, como vota? Também acompanho, presidente. Conselheiro Juliane? Presidente, eu vou pedir vista. Esse processo, pela sustentação apresentada aqui, não me parece com fundamento suficiente para uma multa desta monta. Um processo que se iniciou em novembro de 2024, vamos para 2 anos desse negócio, que já é inaceitável. Confesso que ouvi com atenção, li com atenção a fundamentação do voto e não entendo pertinência jurídica. Mas, de modo a exercer a envergadura que o mandato me coloca, eu peço vista para trazer o voto por escrito. Ok. Então, o processo sai de pauta por meio de um pedido de vista do conselheiro Ricardo Giuliani, que deverá depois trazer a pauta do conselho de acordo com o nosso regimento. Agradecemos, então, a participação do senhor Roger e dos demais que acompanhavam aqui essa votação. Vamos, então, para o nosso próximo item da pauta. Item número 3, deliberações em procedimento simplificado. Item 3.1, homologação de decisões da Diretoria-Geral relativas à compensação financeira por desabastecimento aos usuários da Corsã, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa número 37/2017. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 decisões, sendo que uma, inclusive, houve um engano aqui já esclarecido, que é a segunda, né, decisão DG 0593409, referente a um evento ocorrido no município de Uruguaiana, que nesse caso não há concessão da Corsã, e sim uma concessão da BRK. Houve um engano aqui, houve manifestação do município, já esclarecido, já contatado o município, esclarecido que foi realmente um engano nosso, então esse não faria sentido trazer aqui diante por não ser usuário da Corsã. Em relação aos demais processos, a Corsã apresentou memoriais que foram distribuídos e chegaram a todos os conselheiros. Na reunião administrativa que nós fizemos hoje pela manhã, entendemos que, no mínimo, precisamos avaliar de uma forma um pouquinho mais aprofundada tudo que foi colocado nos memoriais apresentados. O doutor Pedro Henrique está aqui presente, né, assinou os memoriais. Então, diante do combinado entre os conselheiros anteriormente à sessão, nós estamos retirando de pauta esses processos aqui para que haja uma avaliação melhor por parte das áreas técnicas, principalmente da Procuradoria. Então, peço ao diretor-geral que faça os encaminhamentos necessários para que a gente possa ter uma análise mais aprofundada e quando estivermos com os processos devidamente amadurecidos e bem avaliados, traremos novamente para a pauta do Conselho. Então, também agradeço a presença do Dr. Pedro Henrique aqui. Perfeito. Obrigado, doutor Pedro Henrique. Só para, como falou sem microfone, só para que todos entendam, o doutor Pedro Henrique agradeceu e colocou a companhia também à disposição aqui para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Então, obrigado, doutor Pedro Henrique. Passamos, então, para o item 4, comunicações. Item 4.1. Presidente, antes de iniciar, como eu havia... Perdão, me desculpe. Pois não, conselheiro Porce, a palavra é sua. Eu vou ter que me ausentar, não há mais matéria deliberativa para tratar de uma questão de saúde familiar, então peço escusas a todos e todas. Perfeito, obrigado, conselheiro Porce, atenda essa questão que deve ser importante, questões de família e de saúde, mais ainda, então que corra tudo bem, e nós continuamos aqui simplesmente com as comunicações, que são questões que não são deliberativas. Ok, agradeço, boa tarde. Então, 4.1. A Diretoria-Geral informa a emissão do termo de encerramento do contrato de metas número 25/2025 ANEEL, processo 00/2000-3900-244. Diretor-Geral, se houver algum comentário aqui, só me avise, porque eu vou lendo aqui, se tiver alguma questão, a princípio, eu vou lendo, se precisar, me avise. 4.2. A Diretoria-Geral informa a emissão de termo de arquivamento de notificação TA número 78/2026-DT, relativo à fiscalização realizada na empresa Transnorte Transporte Aquaviário, processo 00-1502-3900-260. Item 4.3. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo 001949-3900-250, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 1/2026, relativo à fiscalização técnica de pressão de rede de água no município de Carazinho. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. Processo número 001953-3900-256, que trata de homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário em 2025. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Processo 001769-3900-258, que trata de pedido de revisão tarifária na travessia hidroviária de passageiros entre Guaíba e Porto Alegre, CATSUL. Conselheiro relator Ricardo Giuliani e conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo número 001120-3900-265, que trata de requerimento da Corsã para reabertura de instrução processual relativa a recurso de usuário quanto à cobrança por irregularidades na medição. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Ricardo Giuliani.
Processo número 000036-3900-250, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 27/2025, relativo à fiscalização técnica de pressão na rede de água do município de Gramado. Conselheira relatora, Luciana Luz de Carvalho. Conselheiro revisor, Lucas Fur. Processo número 000878-3900-240, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 1/2025, relativo à fiscalização técnica de pressão na rede de água do município de Canguçu. Conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Conselheiro revisor, Lucas Fur. Item 4.4. O conselheiro presidente comunica o recebimento de ofício número 89/2026 da Câmara de Vereadores de IP, o qual manifesta formal contrariedade ao recente reajuste nas tarifas de pedágio do Bloco 3, que compreende IP a São Leopoldo, administrado pela concessionária CSG. Questiona também não haver representante legal do município de IP convidado para compor o Conselho de Usuários da concessionária de rodovias. Bem, aqui registramos, né, o ofício da Câmara de Vereadores, mas, claro, em relação ao reajuste, cumprimos o que estava previsto no contrato, não poderíamos ter feito diferente, é o que temos que fazer como agência reguladora, além de atuar em outras frentes também, que são independentes do reajuste. E a questão também do Conselho de Usuários. O Conselho de Usuários é constituído pelo poder concedente, né? Nós não temos ingerência sobre isso, mas registramos aqui o ofício. Algum dos conselheiros gostaria de fazer algum comentário a respeito aqui? Não? Não. Não? Então seguimos adiante. Item 5, convites. 5.1. Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a Abrace Energia, e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis convidam para a nova versão do ReLivre, ferramenta de adequação das normas estaduais para o avanço do mercado livre de gás natural, a realizar-se no dia 3 de agosto, às 15 horas, na sede do IBP, no Rio de Janeiro. Item 5.2. O Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, ILADES, convida para os Diálogos Sustentáveis do ILADES, o papel e olhar das agências reguladoras na gestão sustentável dos serviços concedidos, a realizar-se no dia 30 de julho, no Paço Santo Inácio, em Porto Alegre. Recebemos esse convite, aqui não está registrado, mas eu serei um dos participantes do painel que vai tratar desse assunto aqui, então fica o convite para que todos que queiram estar presentes lá, participando deste evento. Item 5.3. A Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República convida para o Fórum Nacional de PPPs e Concessões 2026 com o tema 10 anos do PPI, Programa de Parcerias como Iniciativa de Estado, a realizar-se nos dias 10 e 11 de novembro, em Brasília. Algum outro convite, conselheiros? É só o curso, né? Sim, não é convite. Sim, aí, mais convites, se ninguém tem, passamos então para os assuntos gerais, item número 6. Item número 6.1. Conselheiro Lucas Fur manifestou o interesse de participação no evento Gas e Energy Week, a ser realizado do dia 1º ao dia 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, submeto à apreciação do Conselho quanto à participação, autorização para a participação do conselheiro Lucas nesse evento, conforme descrito. Eu, da minha parte, aprovo, né? Acho interessante, é um evento que o conselheiro Lucas já participou no ano passado, né? Um evento bastante amplo, né? Sobre gás e energia, então, da minha parte, está aprovado. Também, favorável. Luciana, conselheiro Giuliani, ok. Então, fica aprovada a participação do conselheiro Lucas. Item 6.2. Aprovar a participação da conselheira Luciana Luz de Carvalho no curso Mediação de Conflitos, promovido pela ABAR, a realizar-se no formato híbrido, online, em Brasília, nas seguintes datas: 17 a 21 de agosto, 14 a 17 de setembro, 19 a 23 de outubro e 9 a 13 de novembro deste ano. Presidente, só um reparo. Pois não. As 3 primeiras semanas serão online, né? Só a última, em novembro, que será em Brasília. Perfeito. Presidente,
Pois não. É sem custo para a Jergs? Não, é com custo para a Jergs, como eu falei na reunião administrativa. Existe um custo aqui de inscrição, acho que é 13 mil reais. Né? O valor do curso é 13 mil. 13 mil reais o curso, claro, e fora nesses dias presenciais de Brasília, é questão de passagem diária. Mas ok. Mas só para ponderar a pertinência da matéria com as competências desse conselho. Então, se não tivesse custo, não teria problema nenhum, a Jergs vai investir. Então, eu gostaria que isso aí ficasse consignado, né? Até porque também penso que isso é uma matéria própria da administração, da gestão, em se tratando de 13 mil reais para fazer um curso que, ao meu sentir, não tem pertinência com os interesses da agência. Mas a gestão, acredito eu, tem toda a competência também para tomar a decisão. Mas se esta for compartilhada com o Conselho, eu gostaria de ter segurança jurídica sobre a pertinência da matéria. Presidente, só para esclarecer, esta mediação, ela é feita para esse curso voltado para as agências reguladoras, tendo à sua frente uma profissional reguladora da ADASA, que conduz essas soluções, essa forma de solução de conflitos na ADASA, que é a agência de Brasília, mas fico à inteira disposição. Nós estamos aqui solicitando este curso, como tantas vezes já se fez neste conselho, né? E gostaria, então, que ficasse também consignado não entendi se é uma impugnação ou uma contrariedade um valor, claro, o valor ele tem que estar em processo, inclusive temos processo aberto para a tramitação da contratação deste curso, se for autorizado pelo Conselho. Presidente, só para efeito de esclarecimento ao senhor, são 13 mil reais. Então não se trata de impugnação, de não impugnação. A palavra que eu usei foi pertinência com as competências da casa a um custo de 13 mil reais. Esse é o tema, só para esclarecê-lo, presidente. Perfeito. Eu acho que é sim pertinente, acho que está nas nossas competências e acho interessante que tenhamos uma conselheira participando do curso. Mas acho que não é só uma questão de gestão, a gente normalmente aprova, né, a participação de conselheiros em viagens, eventos, né? Então... Sim, está previsto no nosso regimento esta atribuição aqui, né, aos conselheiros. Sim, então, assim, eu me manifesto favoravelmente. Conselheiro Lucas, como se manifesta? Favoravelmente, presidente. Certo. Então, eu não vou me votar, presidente, porque para mim, né, o curso então, eu melhor. voto, presidente. Votação com declaração de voto. Eu penso, pois não? Não, por favor. Só que eu estava começando a falar. Conselho Juliano. Declaração de voto. Eu penso que se trata de matéria rigorosamente impertinente aos interesses deste Conselho, que é mandatado. Fosse um servidor da casa que traria esse patrimônio para incorporar ao acervo funcional, não teria problema nenhum em aprovar. Nenhum em aprovar. Mas eu tenho certos problemas quando o dispêndio público se submete a certos discursos que, do meu ponto de vista, não se sustentam na prática, na condução cotidiana da gestão das coisas públicas. Tenho para mim que as competências inscritas no regimento dessa casa, na lei que nos dá competências, em hipótese alguma, reserva espaço para a preparação para o exercício do mandato. Então, nesse sentido, senhor presidente, considerando que Vossa Excelência tomou a decisão de trazer a voto contrariamente a esta proposição. Ok, então registrados aqui os votos, então pela maioria foi aprovada a participação da conselheira Luciana no curso de ABAR Trilhas de Mediação. Sim. Claro. Não, com todos os custos inerentes previstos para a realização do curso, assim como a inscrição e diárias, viagem para participação. Com isso, o que tinha na pauta foi vencido. Questiono aos conselheiros se tem mais algum item para assuntos gerais. Não tem, presidente. Conselheiro Lucas, conselheiro Juliane. Não tem também, presidente.
Então, não havendo nenhum item mais, agradeço a participação de todos. Uma boa tarde, uma excelente semana. Obrigada, boa tarde a todos e todas.